Olá, muito bom dia. Chegamos a mais um Driver de Mercado, edição semanal. Bom, o mercado segue ainda muito bem definido, os gatilhos claros. É sobre isso que eu quero falar com vocês, até porque não são muitos assuntos que estão impulsionando os mercados hoje. Bom, eu queria falar com vocês primeiro sobre o Trump Trade. Exatamente, o Trump Trade ele segue impulsionando os mercados dentro de um entendimento que Donald Trump ele vai levando uma certa vantagem numa corrida à cadeira presidencial nos Estados Unidos que está bem pareia, está bem empatada tecnicamente. Acontece que em estados onde historicamente nos Estados Unidos nunca teve uma vantagem republicana ou democrata, nesses estados Trump tem levado uma vantagem. E o mercado ele tem se antecipado a esse movimento. Se ele vai acertar ou errar, isso é uma consequência. Se ele errar, os preços vão andar com certeza na movimentação oposta em correção. O fato é que o mercado tem se posicionado no entendimento, no discernimento de que Trump vai levar as eleições e a partir daí ele começa a fazer, obviamente, os seus cálculos. E quais são esses cálculos? Bom, um governo mais inflacionário, de protecionismo às indústrias locais, ok? Onde essas empresas elas aumentam os seus lucros, a arrecadação diminui, então eles entendem um afrouxamento fiscal e dentro de todo esse contexto é um mercado benéfico para a economia interna dos Estados Unidos. Os títulos de 2 e 10 anos, os títulos do Tesouro sobem, a curva fica íngreme, atrai dólares para dentro desses títulos, o dólar se valoriza. Outro contexto também é a política anti-imigração do Trump. Eu falei sobre isso na semana passada, porque é um governo que ataca com mais firmeza os imigrantes, expulsando esses imigrantes do setor de trabalho, e quando esses imigrantes saem, quem entra é a mão de obra americana, que é uma mão de obra mais cara, e isso aumenta os preços de produtos e serviços, ok? Então são fatores que fomentam a valorização do dólar no contexto global. Outro fator também é esse aqui, ó, a política de preços que Trump adota contra a concorrência chinesa, e isso também favorece os produtos americanos. Mas tem aqui um viezinho interessante para os emergentes, para nós brasileiros. Por quê? Porque a China está anunciando um terceiro pacote de estímulos, dado o insucesso dos últimos 2 pacotes de estímulos à economia chinesa que o governo soltou por lá. O governo espera soltar esse pacote após 5 de novembro, onde nós teremos as eleições norte-americanas. Bom, nos Estados Unidos as eleições, vocês sabem, não são obrigatórias e também não tem uma data igual aqui no Brasil, que é dia tal que todo mundo tem que ir lá e votar. Para vocês terem noção, dos mais de 200 milhões de americanos que votantes, né, que são eleitores potenciais, digamos assim, 44 milhões já votaram. Isso mostra o engajamento dessa corrida, né, a cadeira presidencial por lá. Bom, dito isso, voltando para o assunto da China, o governo chinês quer soltar esse pacote de estímulo depois das eleições. Por quê? Porque se Trump vencer, o que se especula é que o governo chinês vai fazer um pacote de estímulo ainda mais volumoso, tendo em vista que Trump terá uma postura protecionista à economia americana. Então ele vai ter que estimular mais, o governo chinês vai ter que estimular mais para que a economia chinesa responda. E isso é bom para o Brasil, porque quando o governo chinês estimula mais a sua economia local, a China compra mais dos seus principais players. Aí o Brasil é a bola da vez, então é uma notícia favorável ao Brasil. Bom, o terceiro viés de gatilho, terceiro ou quarto viés de gatilho, para a gente ter esse discernimento, vem do mercado local. Lá fora, tudo, absolutamente tudo, fomenta a valorização do dólar, tá bom? E aqui internamente, tudo fomenta a desvalorização do real. Então, o que eu quero comentar agora é sobre esses dois lindos aqui, nosso presidente Lula e Haddad. Por quê? A boa notícia é que o poder de mudar esse contexto de desvalorização do real brasileiro está na mão do governo, tá bom?
A má notícia é que ele ainda não fez nada nesse sentido. O governo prometeu o pacote, né, um plano, melhor dizendo, de corte de gastos, aí envolve as despesas obrigatórias, pós-eleições municipais que aconteceram nesse último final de semana. E até agora o governo não soltou nada, tá certo? Especula-se que isso vai agora na semana que vem. Alguns especialistas estão dizendo que o governo está operando com a notícia. O que isso significa, operar com a notícia? Ele solta uma notícia, vou soltar um pacote de corte de despesas. Mas aí ele vê como que o mercado vai reagir a essa notícia. Então ele arbitra, né, em cima de uma notícia, mas a ação prática não acontece. Bom, se isso é verdade ou mentira, a gente vai saber nos próximos dias. O que a gente observa é que, vindo de Brasília, é muito mais fácil aumentar gastos do que cortar despesas. Beleza? Bom, dito isso, vamos para os gráficos. Virem os seus celulares, que eu vou comentar agora sobre gráfico do dólar e do euro. Bons trades a todos, bons negócios a todos, e contem com a Advancer para estar sempre trazendo essa leitura de mercado para vocês. Vamos lá. Bom, celulares virados, vamos ao gráfico do dólar na tela. A gente enxerga claramente um contexto de alta como um movimento principal. E esse contexto, ele nasce do candle formado aqui no dia 2 de outubro. De lá para cá, o mercado engatilhou essa alta aqui, fez essa bandeira há 3 sessões atrás, que já nos representava uma movimentação altista. Eu até soltei um conteúdo no LinkedIn há 2 dias atrás dizendo que o mercado estava pegando um fôlego para continuar subindo, porque eu estava me embasando por esse contexto de alta, essa bandeira de alta e um Fibonacci traçado com uma consolidação bem definida por mais de quase 30 dias. Ok? Diante desse contexto, eu tracei 2 pontos de resistência, 57587 e 58681, que é o próximo objetivo. Ele está a caminho disso, ok? Então, o que pode desmentir esse contexto de alta? O que pode, melhor dizendo, desmontar esse contexto de alta? O pacote de corte de despesas que o governo prometeu, tá certo? Agora, tecnicamente, eu olho para o mercado, eu vejo um contexto de alta, eu traço um Fibonacci e eu consigo, com muita facilidade, pré-classificar os próximos alvos, as próximas resistências, lembrando que resistência chama venda, né? Então, após o rompimento de 575 na sessão de ontem, o mercado agora vai caminhar, no caso do dólar, para uma alta rumo a R$ 5,86, tá bom? O estocástico também me consolida essa movimentação de alta, tá certo? Então, sem muita novidade, resistências, 575 já rompeu, então a gente vai ter o 586 como próximo objetivo. Suporte, eu vou deixar 2, tá? Eu vou deixar o suporte de 567,65 e a zona justa de valor em 564, tá bom? No momento nós não temos nada que consolide uma reversão para baixa, a não ser um fator externo, como eu já acabei de comentar com vocês. Beleza? Vamos para o euro agora. Tá bem fácil também de configurar, porque desde aqui do dia 25 de outubro, onde o mercado fez um trap, na verdade ele desenhou aqui um doji, né, definição, mas já querendo demonstrar uma reversão. Trap veio na sessão do dia seguinte, aqui, no dia 28, que deve ter sido uma virada de final de semana. Aí sim, ele fez um trap, mas dormiu bem em cima desse suporte de lateralidade do nosso retângulo, e a partir daí ele deu essa pancada na terça-feira, configurando um cenário altista muito bem definido. Se eu traçar um Fibo aqui, como entendendo que esse é o início de um movimento altista, nem a forma mais correta de traçar, mas só para a gente ter uma referência de preço, olha que interessante. A gente tem já um objetivo, uma R1 em 6,27, 6,27,25, e aí a resistência áurea, que seria 6,31 ou 6,50, 6,30,53 ou R$ 6,31. Essa resistência é muito importante, porque além de no Fibonacci a gente pegar um candle de grande volumetria de alta, que foi ontem, e esse representar 50%, a resistência de 50% no traçado de Fibonacci, a gente também tem a mesma precificação desse retângulo de lateralidade que a gente já vem trazendo ele, carregando ele desde 26 de agosto. Então, 6,31 é uma taxa
de resistência muito sólida, é uma área de disputa entre compradores e vendedores bem sólida, que vale a nossa observação, tá? Resistência áurea no Fibonacci também, 6,31. Olhando para baixo, fica fácil também, a gente tem aqui o suporte de 6,16, perdeu 6,16, 6,15,13, a zona justa de valor, taxa atualizada agora para a abertura dessa sessão de hoje, tá bom? Então, é isso, cenário altista, seguimos com valorização do dólar lá fora, desvalorização do real aqui internamente, com o poder de reverter esse game nas mãos do governo, se cumprir aí os seus compromissos fiscais. Vamos economizar, governo, vamos economizar aí que o mercado está sedento dessa notícia, ok? Eu fico por aqui, desejando a todos um excelente dia de ótimos negócios. Até mais, fui!